Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Eu vivi a minha infância em Vilhena, estado de Rondônia, na região norte do Brasil. Eu me lembro de um episódio que me deixou marcado para sempre. Eu tinha uns 7 anos de idade aproximadamente, passei o dia brincando com um amigo na casa dele e durante a brincadeira ele me contou que haveria uma festa ali à noite e me convidou para aquela festa. Sabe como que é criança, né? E eu fui para casa depois, tomei um banho, coloquei a melhor roupa e fui para aquela festa porque devido a muita pobreza, né, naquela região e naquela época, na minha família, festa era algo raro de viver. E aí cheguei naquele lugar, mas quando eu cheguei naquele lugar, a mãe do meu amigo me impediu de entrar, afirmando que eu não era um dos convidados. Isso me deixou marcado e enquanto algumas pessoas naquele dia, os convidados, aqueles que estavam presentes na festa, estava eu um dia de muita alegria, para mim foi um dia de muita dor e sofrimento. A parábola que nós vamos estudar hoje também contrasta a alegria da festa e dor e sofrimento. A grande diferença disso é que está sobre você a decisão de onde e como você vai passar a eternidade. Quero ler com você Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14, a parábola das bodas ou a parábola do casamento. Acompanhe na sua Bíblia. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas ou a festa de casamento de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se ou ficou muito irritado, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, assassinos, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos começar primeiro estudando a parábola em si, para depois tentar compreender o seu significado e aplicar para as nossas vidas. Estamos na terça-feira da Semana da Paixão. Jesus entrou em Jerusalém em um domingo, em cima de um jumentinho, como nós vimos em vídeos anteriores, e ele será preso, julgado e morto na sexta-feira desta mesma semana. Esta é a terceira e última parábola que Jesus está contando, naquele contexto: com que autoridade você faz isso? Que foi questionado pelos religiosos. Vamos então se aprofundar neste assunto. Bom,
Esta parábola usa a representação de uma festa de casamento de um filho de um rei. Seus servos, os servos deste rei, saem chamando convidados para encher a festa de pessoas. Então, resumidamente, a parábola é isso, Se você já fez alguma festa, sempre nós temos aquele dilema, Não chamar muitas pessoas para não ficar o espaço apertado, E não chamar poucas pessoas para ficar ali aquele lugar vazio, É ruim a sensação quando nós fazemos um evento e preparamos tudo e estamos lá naquele lugar e os convidados não aparecem, É uma sensação estranha e ruim, dá vergonha. Então, este é o cenário que está acontecendo. Um rei que tem o seu filho, a festa de casamento do seu filho, e está ali com a festa tudo preparado. E os convidados, que eram os primeiros convidados, os primeiros escolhidos, vamos dizer assim, estão rejeitando esses convites. Mas vamos lá, tentar entender isso aqui. A parábola das bodas é parecida com a parábola da grande ceia, que é contada em Lucas 14, do 15 ao 24, mas elas possuem muitos pontos diferentes, além de serem contadas em duas épocas totalmente diferentes, Jesus tinha, sim, muitas parábolas, como nós vimos já no capítulo 13 aqui de Mateus, a parábola do joio e do trigo, a parábola das redes, e que transmitem, de certa forma, a mesma ideia, vamos dizer assim, pelo menos é isso que dá a entender na interpretação básica da maioria dos estudiosos e teólogos, Mas aqui nós temos essas duas parábolas que contam histórias parecidas. Nós temos também vários episódios, Mateus e Lucas. Então, o Evangelho segundo João disse, olha, não caberiam nos livros, Ele usou uma hipérbole aqui para dizer, não caberiam nos livros a história de Jesus. Então, é muito provável que muitos acontecimentos que ocorreram na vida de Jesus não estão registrados nos evangelhos. Vamos dizer aqui que esses são apenas os melhores momentos e cada autor fez ali a seleção daquilo que ele achou melhor, de que ele foi testemunho para que pudesse prosseguir com o seu argumento conforme o propósito do seu livro, Então, a parábola das bodas não é a mesma coisa da grande ceia. Então esse é um ponto a ser observado, para quem tem interesse. São 3 tentativas. Os servos daquele rei, cujo tinha um filho que estava ali preparando uma festa de casamento, prestes a se casar, os servos vão e convidam, várias pessoas. E eles têm 3 tentativas. Vamos tentar entender isso aqui. Os primeiros disseram, não quiseram, ou seja, eles não querem ir na festa. Então, eles receberam um convite oficialmente, mas eles falavam, eu não vou, eu não quero ir na festa, O segundo, argumentam que a festa e o banquete já estão preparados, mas eles, qual é a resposta que eles obtiveram? Não fizeram caso. O segundo grupo de convidados, os servos vão e falam, poxa, já está tudo preparado. E pense bem naquela época, como na época, na cultura de hoje, nas tecnologias que nós temos hoje. Se você faz muita comida, você pode pegar essa comida e colocar na geladeira, vai conservar por muito mais tempo. Mas naquela época, os ouvintes estavam ouvindo isso e falavam, poxa vida, ele já matou o boi, já matou os animais, já preparou tudo, essa comida vai estragar, é um prejuízo enorme, Então, eles não tinham essa maneira de conservar como nós temos hoje. Esse é um ponto a ser observado, como os ouvintes ouviram essa história pela boca de Jesus, Mas eles não fizeram caso e eles ainda argumentam, esse segundo grupo de convidados, de que um foi para o campo dele, o outro foi para um negócio, um comércio, Nos dias de hoje é como se fosse para um trabalho, Um foi para o trabalho da agricultura e o outro foi para um trabalho, vamos dizer assim, se você já viu algum filme desta época de Jesus, ali naquela região, eles tinham tipo uma espécie de uma feira, como nós temos hoje, uma feira de alimentos, Uma feira ali com várias cabanas, onde estavam ali
vendendo produtos, tecidos, animais, alimentos, azeite e assim sucessivamente, tá? Então, uns foi para o campo, outros foi para o negócio, né, deles, como essa espécie de feira, de negócio, de comércio, e outros agiram com violência. Outros agiram com violência, nesse segundo grupo aqui, agiram com violência. Pegaram aqueles servos do rei e bateram neles até matar, tá certo? Então, veja aqui que Jesus, obviamente, está falando, né, de como, por exemplo, aconteceu com João Batista e que vai acontecer com os apóstolos e que aconteceu com o próprio Jesus, tá? E os terceiros convidados, os servos chamaram todos os que estavam nas ruas, tanto bons como maus, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, assim nós vemos 3 tentativas. Os primeiros ignoraram, falaram que não quiseram. O segundo, deram desculpas, né? Campo, negócio e violência. Essa foi a resposta deles, né? Alguns foram para o campo, outros foram para o negócio e outros atingiram o ápice de serem homicidas, né? Mas o terceiro grupo aceitaram o convite ao ponto da festa ali estarem cheias, tá? Muito bem. Outro ponto. Durante a festa de casamento, esse é um ponto interessante que nós vamos tentar aplicar e ver aqui alguns pontos interessantes a respeito disso. Durante a festa de casamento, o rei notou um convidado com roupas inadequadas e, questionando o convidado, ficou em silêncio. Olha que interessante. Então imagina a cena aí, alguém que você está numa festa, né? Você está numa festa e de repente você olha alguém que você não convidou, né? Alguém que você nem conhece. Qual é a sua reação, né? É mais ou menos parecido esse cenário, né? Ou alguém que está em uma festa que exige convite e não tem ali, né, o seu convite para poder provar que ele de fato estava ali foi convidado para aquele lugar, tem a permissão para estar ali naquele lugar. Então foi o que aconteceu, né? Ele não tinha, neste caso aqui da história, as vestes adequadas para estar naquela festa de casamento, tá bom? Então vamos lá. Uma curiosidade, uma coisa para nós pensarmos. Por que esse convidado emudeceu? Por que ele ficou calado? Por que ele não se defendeu? É uma pergunta que nós temos que fazer para a parábola e eu quero dar aqui uma teoria. Poderia ter argumentado que foi involuntário, né? Ou que não lhe deram as vestes, ou se prostrar e clamar por perdão. Eram alternativas para aquele convidado que não estava vestido adequadamente, né? A verdade é que ele queria afrontar o filho do rei no seu melhor momento. Seu coração tinha orgulho, mágoa e raiva. Então, muito provavelmente, que esse convidado, o fato dele ter, a parábola nos contar que ele ficou em silêncio, ele ficou calado e ele não ter se defendido, né? Qualquer um de nós, mesmo que às vezes nós nos defendemos mentindo, nós nos defendendo colocando a culpa em outro, nós nos defendemos nos isentando da culpa, né? Quando muitas das vezes nós somos de fato culpados, né? Como essa pessoa que aparentemente a parábola nos transmite essa ideia. O fato dele ter ficado em silêncio mostra que ele não tinha argumento, mostra que ele não tinha justificativa, mostra que de fato ele era culpado. Então, muito provavelmente Jesus colocou essa pessoa nessa história para mostrar uma verdade que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, ele não argumentou, ele não disse, olha, não me deram, ele não disse, olha, eu não encontrei as vestes, ele não disse, me perdoa, por favor, me deixe entrar. Não, muito provavelmente que ele queria mesmo era afrontar o rei no seu melhor momento, tá? Vamos lá. O Spurgeon, comentando sobre o versículo 13, que é nesse contexto que nós estamos falando, diz: é digno de nota que a palavra servos neste versículo não é a mesma que é utilizada nos versículos 3, 4, 6, 8 e 10. Não é douloi, aqui é diaconoi, ministros, tá? Então a palavra aqui no versículo 13 significa ministros, apesar do português estar traduzindo
as duas como servos, todas as duas, né? Nesses dois contextos, como servos, no original são palavras gregas diferentes, que poderia ser melhor traduzido como ministros, tá? Indicando anjos, na opinião do Spurgeon, cuja atividade é especialmente remover do reino de Cristo todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e separarão os maus entre os justos. E aí ele cita aqui, eu deixo a referência, tá? Então, muito provavelmente, que quando está ali naquele ambiente da festa, né, de casamento, e o rei chama os ministros, Jesus estava fazendo uma referência aos anjos, enquanto os primeiros servos era um símbolo dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos, e nos dias de hoje todas as pessoas que pregam o evangelho, que estão anunciando o evangelho do reino de Deus. Aqui parece que os servos têm uma função diferente, e que estaria mais relacionada com os anjos do que com os profetas e os evangelistas, vamos dizer assim. Tudo bem? Tá? Um ponto curioso, interessante e necessário para que a gente possa compreender melhor esta parábola contada por Jesus. Bom, a expressão amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, né? É um claro contraste da alegria e abundância da festa de casamento com aquela pessoa que não estava com as vestes de núpcias, né? Com as roupas adequadas para aquela festa. Então, isso é um contraste, muito provavelmente uma referência ao inferno, e como que vai estar o sentimento, como o que vão sentir no inferno. Trevas exteriores, né? Que é um símbolo para solidão, que é um símbolo para pensamentos, né? Tristeza, e também ranger de dentes, né? E qual é a expressão aqui? Pranto e ranger de dentes, né? Então, choro e pranto e ranger de dentes. Então, choro é uma expressão de tristeza também, e ranger de dentes é uma expressão de muita dor. Então, é uma combinação de solidão, é uma combinação de tristeza, é uma combinação de dor, é uma combinação de muito sofrimento, tá? Então, tudo isso será a sensação no inferno para sempre. Muito bem. Jesus conclui novamente com a verdade da parábola. É um hábito, é um costume de Jesus pegar as parábolas e sempre no último trecho, no último versículo ali, ele citar a verdade daquela parábola. Nesse caso, ele diz aqui: porém muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E está muito evidente essa verdade, né? Então aquele rei, ele chamou muitas pessoas, mas apenas alguns foram, entre aspas, aí, escolhidos. Escolhidos de que forma? Será que é Deus que seleciona quem é que vai para as trevas exteriores e quem é que vai para a festa de casamento? Não. É uma combinação de oferta de Deus para todas as pessoas, mas alguns optaram e escolheram não aceitar o convite desse rei. Esta é a verdade que nós encontramos aqui nessa parábola. Eu encerro este bloco, esta explicação, né? Entendimento melhor dessa parábola. Portanto, se você me ouve, é porque o convite ainda está válido para você hoje, mas amanhã pode ser tarde demais. Ainda que você já se considera cristão, veja bem se está com as vestes adequadas para a festa. Somos todos pecadores, mas o que vive no pecado não entrará no céu. Seu lugar será nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos agora interpretar essa parábola contada por Jesus. Um rei que tem uma festa de casamento do seu filho e está enviando os seus servos para convidar e poder preencher o espaço daquela festa de casamento. E recebe ali múltiplas respostas. Vamos, neste momento, tentar entender o significado e a interpretação, principalmente para os leitores e para o povo daquela época. Vamos lá. O significado da parábola é óbvio. Primeiro, o rei evidentemente representa o Deus Pai. O filho do rei representa Jesus, Deus Filho. Os servos
são os profetas, né? Principalmente o do Antigo Testamento e até João Batista, né? Os dois primeiros convidados representam Israel, a lei e os profetas, né? O terceiro convidado são os gentios, certo? Gentios é uma expressão de qualquer povo que não seja judeu, tá? A festa é o reino de Deus, como o casamento de Cristo com a igreja. Nós vemos isso em Efésios, né? Na epístola de Efésios, nós vemos essa ilustração novamente de Cristo e a igreja, e é uma ilustração muito recorrente na Bíblia, tá? Cristo e a igreja é uma representação, na verdade, o inverso, né? O marido e a esposa, né? O casamento é uma representação de Cristo e a igreja, tá? Então, nós vemos aqui esses pontos, o que cada elemento, o que cada personagem, né? O elemento da parábola e os seus significados. Legal? Vamos para o próximo. A verdade é praticamente a mesma da parábola anterior. Na parábola anterior, capítulo 21, versículo 43, disse assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos, né? E Jesus disse isso na parábola anterior, né? Então, Jerusalém seria horrivelmente destruída em 70 depois de Cristo. O reino de Deus seria dado aos gentios. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. E esses dariam frutos a Deus, tá? Então, este é um padrão, meus irmãos, de comportamento que nós observamos em toda a Bíblia. É um padrão de comportamento de Deus. Deus dá privilégios a uma pessoa ou a uma nação, e se esta nação não aproveitar e não administrar bem este privilégio, Deus acaba tomando e dando para outro, tá bom? Esse é um padrão de justiça de Deus, tá? Então, a mesma aplicação, a mesma verdade primária, vamos dizer assim, essencial que nós tínhamos na parábola anterior, também acontece aqui, tá bom? Vamos lá. O convidado sem a veste de núpcias são os falsos crentes, tá? Muito provavelmente é essa a interpretação, como na parábola do joio, do trigo e da rede, tá? Confessaram Jesus, fazem atividades religiosas, mas praticam a iniquidade e não buscam a vontade de Deus, tá? Então, aquele detalhe sutil dessa parábola contada por Jesus, muito provavelmente é uma aplicação, é um detalhe daquelas pessoas que confessam Jesus, aparentam ser cristãos, como na parábola do joio e do trigo, né? Ou na parábola das redes, mas de fato praticam a iniquidade e não buscam a vontade de Deus, tá bom? Isso é importante para mim e para você. Vamos lá. A veste de núpcias é a justiça e a santidade obtida por Jesus e pela habitação do Espírito Santo. Então, muito provavelmente, meu irmão, minha irmã, que a veste de núpcias, né, aqui nessa parábola é uma figura, é uma representação, é uma ilustração para a justiça de Jesus Cristo e a santidade que o cristão obtém pela habitação do Espírito Santo. Nós vamos daqui a pouco aplicar isso e deixar de uma maneira mais prática, mas é importante nós citarmos esse ponto, tá? Risby, em seu comentário deste evangelho, disse o seguinte: não transfira esta cena para o céu, pois certamente ninguém entrará lá sem a justiça de Jesus. Então, meus irmãos, não tente entender esta parábola e interpretar de que alguém poderá entrar no céu sem a justiça de Cristo. Não é essa a ideia, provavelmente, que Jesus está querendo transmitir aqui, que alguém vai sair do inferno e vai aparecer no céu lá, e algum anjo ou alguém vai conseguir, Deus vai ter que identificar essa pessoa e falar: poxa, o que você está fazendo aqui? Como é que você conseguiu fugir do inferno e entrar no céu? Não temos essa mensagem na palavra de Deus, tá? Então, a ideia aqui é de alguém que aparentemente está no reino de Deus, né? Está ali, mas não está.
Vamos dizer mais ou menos isso, né? Está no reino de Deus, mas não está ao mesmo tempo. Como é isso? A parábola do joio, do trigo e da rede, né? Onde pescam ali peixes grandes e bons e peixes ruins, essa expressão. O que seria isso na prática? É aquelas pessoas, a prática é que nem todo mundo que vai à igreja vai para o céu. Basicamente é isso. Entendeu? Então, não é porque você confessou Jesus, não é porque você se batizou, não é porque você canta louvores, não é porque você lê a Bíblia ou você ora, é que você vai para o céu. Você precisa, e a maior evidência é não praticar, não ter uma vida de pecado, tá bom? Então vamos lá. O princípio, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, significa que não há restrições para o chamado de Deus. Israel, gentios, ladrões e prostitutas são chamados. Os escolhidos são aqueles que abandonam a iniquidade, renunciam aos seus desejos e se submetem à vontade de Deus. Então, desde o Sermão do Monte, Jesus está transmitindo esta mensagem, né? Então, como eu posso comparar o homem, né? O homem que ouve e pratica essas minhas palavras, aquele que fundou a sua casa sobre uma rocha, ou aquele que fundou a sua casa sobre a areia. Então, várias pessoas podem ouvir, várias pessoas podem serem convidadas, e muitas até mesmo serem convidadas e aceitar esse convite, mas a sua vida tem que refletir e tem que ser uma evidência de transformação lá dentro, de que o Espírito Santo agiu e essa pessoa permitiu o Espírito Santo transformar o seu coração, tá bom? Observe atentamente os motivos dos convidados, tá? Esse eu acredito ser um ponto interessante. Observe atentamente os motivos dos convidados. Não quiseram, olha só, isso eu estou extraindo textos, né, desse trecho. Não quiseram. Outros não fazendo caso. Outros foram para o campo e negócio. Outros foram definidos como homicidas. E, em quinto lugar, aquele que estava sem vestes de núpcias, né? Sem vestes de núpcias. Então, 5 ocasiões aqui, né? Olha os motivos deles, né? Então, que conclusão que nós chegamos? Desfrutarão da alegria eterna aqueles que querem honrar a Deus, não priorizam as distrações deste mundo e abandonam o pecado através da justiça de Cristo. Então, quem é que vai estar ali de fato, um convidado de honra, de fato ali, oficial, né, legítimo naquela festa eterna, né, naquela festa permanente? É aqueles que não priorizam as distrações deste mundo, como aqueles casos, o campo e o negócio, né? Abandonam o pecado, no caso aqueles que eram homicidas, né? E se submetem, têm o desejo de honrar a Deus, tá certo? Então aqueles que vão amar a Deus, que decidiram amar a Deus, e quando você decide, você não ama a Deus pelo seu esforço próprio, ninguém consegue fazer isso, mas quando você decide amar a Deus, o Espírito Santo traz esse amor sobre o seu coração. É uma interação entre decisão humana e capacitação e graça transformadora do nosso Jesus, do nosso Pai, e pelo agir do Espírito Santo, tá bom? Então, eu cito aqui um comentário que está no livro do pastor Hernando Dias Lopes, mas na verdade essas palavras é do Hendrickson, que diz assim: o único pensamento da parábola, pois, é este: aceite o gracioso convite de Deus, para que, enquanto outros entram na glória, não suceda de você se perder. Lembre-se, porém, de que a membresia da igreja visível não garante a salvação. O indispensável é que haja completa renovação, o revestir-se de Cristo. Primeiro, nós estudamos a parábola, depois nós interpretamos qual era a verdade e a mensagem dela para aquele cenário original. E agora nós vamos aplicá-la para os nossos dias, para a nossa vida na época em que vivemos, tá certo? E o primeiro ponto que nós temos que observar aplicando é:
tudo começa com o querer ou não querer. E eu começo essa aplicação fazendo uma pergunta para você. Você de fato quer ser transformado? Porque pensa comigo, Deus é verdadeiro. Isso eu acredito que é ponto pacífico. Se você falar que Deus é mentiroso, poxa, é difícil de encontrar alguém que vai afirmar isso, que Deus é mentiroso. Deus é verdadeiro, né? Acredito que todos acreditam nisso, a maioria acredita nisso. E a verdade de Deus está na palavra de Deus, isso está em João 17:17. Sua palavra é a verdade, né? O próprio Jesus é a personificação, vamos dizer assim, da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Deus de fato é verdade, e você deve acreditar nisso, e Ele está nos convidando a ter um coração transformado, a ter uma vida nova que represente Jesus Cristo para a glória de Deus. Por quê que nós não somos de fato transformados? Então, acredito que a resposta está em querer ou não querer. Então, a primeira aplicação que eu e você precisamos aprender desse texto é: você quer e está aceitando o convite de Deus? E espero que a resposta seja sim, tá bom? A segunda observação que nós temos, a segunda aplicação que nós temos para essa parábola é: pessoas que são confrontadas pela palavra de Deus normalmente vão ter 3 atitudes. Podem ter mais, mas no mínimo 3, tá? Primeiro, muito comum as pessoas quando recebem a palavra de Deus ou são confrontadas pela palavra de Deus, elas vão desprezar a palavra de Deus, tá? Nós vemos isso também lá na parábola do semeador. Jesus também tinha esta figura, este personagem lá, desprezar. A segunda atitude de quem recebe a palavra de Deus é rebeldia com raiva, né? Sabe aquele filho que quando o pai dá uma ordem para ele ou proíbe ele de fazer alguma coisa, por amor, né? Porque os pais normalmente colocam regras e proíbem os filhos de fazer alguma coisa, né? Como por exemplo, um pai diz: filha, você não vai nessa festa, né? Imagina o filho querendo ir numa festa de, por exemplo, um funk, né? Até às 4 da manhã, onde vai ter muita prostituição, drogas, álcool, violência, crime. E o pai diz: filho, você não vai. E esse você não vai é por amor, né? O filho não entende isso, não está maduro para compreender isso, e muitas das vezes a reação do filho é rebeldia com raiva. Então, é muito comum também adultos, agora nós se colocamos como adultos, que quando ouve a palavra de Deus confrontando os nossos defeitos e erros e pecados, nós temos rebeldia com raiva. É o que essa parábola diz e é o que acontece até mesmo nos dias de hoje, tá? Mas temos também o terceiro cenário, e espero que eu e você estejamos nessa terceira categoria. São aqueles que ouvem essa palavra, admitem e obedecem, tá? Então, eu e você precisamos olhar para nós mesmos e vermos nessas 3 categorias onde nós se encaixamos. Precisamos sermos sinceros com nós mesmos, tá? Terceira aplicação: tome muito cuidado para não fazer caso ou pisar na palavra de Deus. O rei dá muitas oportunidades, demonstrando amor e graça, mas também este rei é severo. Leia para você entender, talvez você não acredite no que eu estou dizendo. Leia Romanos capítulo 11, versículo 22, para você ter uma melhor ideia do que eu estou dizendo, que fala a respeito da bondade e da severidade de Deus. Então, a aplicação para a nossa vida é: tome cuidado para não fazer caso, tome cuidado para não desprezar, tome cuidado para não pisar na palavra de Deus, tá bom? Deus sempre está dando muitas oportunidades, mas eu posso dizer que, por exemplo, algumas pessoas com 80 anos de idade e Deus ainda está oferecendo o evangelho para essa pessoa de 80 anos de idade. Talvez essa pessoa está em um leito do hospital e até ali, nos seus últimos 10 minutos, Deus ainda está oferecendo a palavra. Em contrapartida, um jovem de talvez 17 anos e ouve seu pai ou sua mãe falando: filho, não faça isso, isso é errado, tal.
anda devagar com essa moto, não experimente as drogas, não vá nessa festa, mude as suas amizades, vá à igreja. E quem sabe este jovem com 17 anos seja a última oportunidade dele. Então, eu e você não sabemos quando será o último dia da nossa vida, tá bom? Então deixa aqui, tome muito cuidado para não desprezar e não pisar na palavra de Deus. Vamos lá. Campos e negócios, falando sobre a parábola, né? Campos e negócios. Eu aplicaria isso. A avareza coloca o dinheiro como o senhor do coração. O trabalho se tornará uma distração e nunca estaremos satisfeitos. Então, meus irmãos, eu percebo aqui, tá nítido, né? Evidente que Jesus citar campos e negócios, uma das aplicações disso é ele falando a respeito da avareza, falando a respeito ao amor ao dinheiro, falando a respeito da ganância, da ambição e daquilo que todo coração humano tem em proporções pequenas, alguns, outros médios em outros e muito grande em outros. É aquele desejo em ter dinheiro e sempre nunca estar satisfeito, tá bom? Então tome cuidado para ver, examine a si mesmo também e tome cuidado para ver se você não tem esse defeito de caráter e isso não está te escravizando, te dominando e você está colocando como sentido da sua vida o trabalho, possuir riquezas e ter posses, tá bom? Isso é necessário? Evidentemente, aquele que não trabalha também não coma, mas se as suas riquezas se multiplicarem, não coloca nelas o coração, tá bom? Vamos lá. Nunca o mundo experimentou uma época com tantas distrações como a atualidade. E eu vou citar alguma delas, né? Aqui Jesus citou campos e negócios. Eu cito, trago isso para os nossos dias: celulares, redes sociais, vídeos, filmes, séries, jogos, sexo, comida, festas, dinheiro e consumo em excesso, né? Então, poderia citar muitas outras coisas aqui também, como o trabalho e muitas outras coisas, mas acredito que aqui você vai conseguir compreender a mensagem que eu quero transmitir. Então, cuidado com essas distrações, cuidado o quanto de vida você está gastando com esse tipo de distração. Isso vai ser um reflexo daquilo que está no seu coração. Isso vai ser uma evidência do que está dominando o seu coração. O quanto de vida você gasta, o quanto de tempo, o quanto de energia você empenha nessas distrações, em coisas que são segundo lugar, terceiro, quarto, quinto lugar deveriam ser na minha vida e na sua vida, tá certo? Então, se você quer gastar bem o seu tempo, não estou dizendo para você viver o dia todo fazendo isso, mas estou dizendo para você não deixar de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de obedecer, de estar no culto, de praticar boas obras, de ser uma pessoa honesta, tá bom? Então, pegue o seu tempo e invista e gaste nisso, tá bom? Fica a dica. Vamos lá. Mesmo que você frequente uma igreja, veja se você não vive na prática do pecado deliberadamente. Por exemplo, é desonesto. Então, quando eu falo em desonestidade, pode pegar, por exemplo, um jovem que está pegando o dinheiro do seu pai, ou posso pegar um empresário que não paga impostos, ou uma mulher que no mercado está, roubando um alimento. Então, os mais diversos, a desonestidade ela pode ser aplicada em diversos aspectos, tá? Cenários. Então, estou apenas dando exemplos aqui, tá? Mesmo que você frequente uma igreja, mas se você tem uma vida desonesta, é porque você não está com as vestes adequadas para o reino de Deus, tá? Posso dar outro exemplo? Fala mentiras ou palavras de prostituição. Então, palavras promíscuas, né? Está sempre falando piadas que são sensuais, piadas sexuais, zombarias, piadas que zombam de Deus, de pessoas. Então, observe as suas palavras, a depender delas, vai demonstrar que as suas vestes não estão adequadas para o reino de Deus. Posso citar um último exemplo? Você
vai para a igreja, ouve a palavra, lê a Bíblia, ora, jejua, mas ainda sente ódio e tem muita dificuldade em perdoar. Então, você ainda está com as vestes inadequadas para o reino de Deus, tá bom? Então, cada um de nós venhamos nos examinar para que possamos cumprir essas palavras. Use outra aplicação, use e multiplique aquilo que Deus deu a você para administrar, senão os recursos serão dados a quem for útil, tá bom? Esse é um padrão de comportamento de Deus. Nós vemos isso em Adão, né, que foi retirado de Adão e dado para Jesus. Nós vemos isso em Saul. Saul perdeu e foi dado a Davi, tá certo? Nós vemos isso, por exemplo, Judas perdeu e foi dado a Matias, ou quem sabe para Paulo, né? Então nós vemos esse padrão de comportamento, e a parábola que mais fala a respeito disso é a parábola que está em Mateus 25, do 14 ao 30, a parábola dos talentos. Então, a aplicação que nós vemos aqui e que Jesus está querendo falar aqui, ele tinha dado a oportunidade para aqueles convidados, mas eles não aproveitaram. Então, se eles não aproveitaram, ele tira aquele convite e dá a outras pessoas. O princípio é o mesmo que nós vemos na parábola dos lavradores maus, né? E vemos essa verdade em muitos conceitos, e isso é aplicado na minha vida e na sua vida. Deus dá algo para você, por exemplo, pode ser pregar, ou cantar, ou evangelizar, ou dinheiro para você financiar o evangelho e fazer doações, ou uma profissão, ou um talento, ou qualquer tipo de coisa, filhos para uma mãe cuidar, uma família para o marido sustentar. E se você não cuida daquilo, se você não administra bem esses recursos, e aí pode ser múltiplos, o padrão normalmente é que você perde aquilo e aquilo é dado a outro, tá bom? Esse é um padrão que nós encontramos na palavra de Deus. Bom, eu encerro este ensinamento e esse vídeo com essas palavras. Novamente, a população é dividida em 4 grupos. Primeiro, os que não quiseram. Segundo, os que não fizeram caso. Terceiro, os que não estavam vestidos adequadamente. E quarto, os convidados de honra. Então, a aplicação final é examinar a ação, as suas palavras e o seu coração e responder para si mesmo. Em qual desses grupos você se encontra hoje? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.